Sim, os iranianos decidiram não participar no Egito. O argumento deles foi que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os Estados Unidos os atacaram e estão ameaçando o país com muitas sanções. Essa é a razão pela qual eles não vão estar lá. Mas eles disseram que estão abertos a qualquer tipo de solução para Gaza. Você vê algo além disso, além do que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse, como uma das principais razões para o Irã não ter participado. Acho que há uma razão de segurança, considerando o papel dos Estados Unidos no assassinato de líderes iranianos de alto escalão e o papel de Israel no assassinato de iranianos. Colocar-se em um país como o Egito, que talvez não consiga garantir segurança, especialmente depois de Israel atacado a equipe de negociação do Hamas dentro do Catar, teria sido absurdo. E dado o nível de coordenação do Egito com a inteligência e a segurança israelenses, além da penetração do Mossad na sociedade egípcia, acho que teria sido um enorme risco. Diplomaticamente, qual teria sido o propósito, já que todo o espetáculo foi planejado para demonstrar a dominância dos Estados Unidos? A única razão para qualquer país estar lá é demonstrar seu desejo de permanecer na órbita de Washington e fazer parte da Aliança Transatlântica. Todos os estados árabes que participaram dependem da ajuda dos Estados Unidos, especialmente o Egito. Portanto, o Irã optou por demonstrar sua independência em relação a esses espetáculos vazios e a visão unipolar que Washington tenta impor ao mundo, basicamente ficando em casa. Acho que essa foi a decisão racional. Isso ficará mais claro nas próximas semanas, à medida que Trump se recusar a usar sua influência para realmente promover a paz e a guerra, começar a se aproximar da porta do Irã, cortesia de Israel e Netanyahu. A principal questão em Gaza é o direito deles de decidir o próprio futuro. Mas isso não foi mencionado no chamado Plano de Paz. O ponto número 19 diz que os Estados Unidos apenas reconhecem o desejo dos palestinos de ter um Estado. Nada além disso. Então, o que isso deveria significar? Por que eles decidiram concordar com os Estados Unidos se não há menção a um Estado palestino nesse documento? Trump didn't even mention Palestinians in his Knesset speech. Quer dizer, Trump nem sequer mencionou os palestinos em seu discurso no Knesset. Ele não disse, sabe, que eles sofreram enormemente e que é preciso considerá-los como um povo, simplesmente como seres humanos. Ele não disse nada disso no Knesset, eles simplesmente não existiam. E então, Mahmoud Abbas, qual foi o propósito de ele estar em Sharm el-Sheikh? Quero dizer, sua presença foi completamente diminuída. E nos bastidores, ele e a autoridade palestina têm feito lobby contra a libertação de Marwan Barghouti, que seria a figura mais unificadora que o Hamas tentou libertar, mesmo não sendo membro do Hamas. Ele é uma figura unificadora, com credibilidade popular, que transcende o faccionalismo da política palestina. Alguém que poderia surgir como líder para formar um governo de unidade e avançar em direção a uma espécie de Estado palestino. Então Abbas está participando com Israel e Trump para minar esse processo apenas para manter sua prisão dourada em Ramallah, a ocupação 5 estrelas. E quanto aos palestinos, as questões de ocupação e colonização nunca foram abordadas por Trump, nem por ninguém nessa farsa inteira. Tudo o que aconteceu foi uma espécie de alívio, um alívio bem-vindo, com a morte e a libertação de 2.000 palestinos, incluindo 1.700 que foram sequestrados por Israel dentro da faixa de Gaza desde 7 de outubro. E esse pode ter sido o melhor acordo possível, dadas as circunstâncias, considerando a preponderância de poder que Israel exerce sobre as potências ocidentais. Mas isso não resolve nada, e não nos aproxima em nada de um Estado palestino. Então, quero dizer, estamos preparados para mais conflito. Max,
Max, você escreveu um artigo, não estou falando de você pessoalmente, mas de você e sua equipe, no The Grey Zone, sobre a base secreta israelense, que foi atingida por um ataque iraniano durante a Guerra de 12 Dias. O que sabemos sobre o que aconteceu durante aqueles dias, considerando esse caso? Bem, este foi um relatório de Jack Paulson, um repórter independente que veio da indústria de tecnologia para expor o papel do setor tecnológico na colaboração com os militares, os serviços de inteligência e com Israel, particularmente a Unidade 8200 de Israel. Ele produziu alguns dos trabalhos mais indispensáveis sobre esse tema nos últimos anos, desde que deixou seu emprego no Google. E Wyatt Reed, meu colega do The Grey Zone, o que eles fizeram foi conseguir geolocalizar o Site 81, uma base israelense altamente secreta e, na prática, de fato, que fornece comando e controle para o aparato de inteligência militar de Israel. Military intelligence apparatus of Israel. And it is right nestled within the Hakiria complex. E está bem ali, aninhado dentro do complexo Hakiria, que é uma grande torre no norte de Tel Aviv, na Avenida Menachem Begin, perto do shopping e complexo empresarial israelense. É cercado por uma série de torres residenciais, assim como pelo quartel-general da Força Aérea de Israel. Já escrevi sobre isso antes, sobre como representa o auge do uso de escudos humanos em torno do núcleo central da máquina de genocídio de Israel, o bunker da Fortaleza de Sião, onde Netanyahu e seu círculo íntimo se escondem sempre que há retaliação pelas guerras que lançam pela região. Mais recentemente, em junho, durante a Guerra de 12 Dias. Assim, em 13 de junho, no meio dessa guerra, alvos próximos a Hakiria foram atingidos. Targets near Hakiria were hit. One of them was the North Tower of the Da Vinci apartment complex. Uma delas era a Torre Norte do complexo de apartamentos Da Vinci, uma torre residencial construída ao lado de Hakiria. Fica logo ao sul das torres Canarit da Força Aérea Israelense. O que Jack Paulson e Wyatt Reed determinaram foi que ela também ficava acima de um bunker subterrâneo de inteligência militar, administrado conjuntamente pelos exércitos dos Estados Unidos e de Israel. Eles descobriram isso por meio de uma coleção de e-mails vazados do Handela Leaks, que contém as mensagens de altos oficiais militares e diplomáticos israelenses, além de documentos públicos, reportagens israelenses e fotografias. Um dos locais atingidos por mísseis balísticos iranianos, em 13 de junho, ficava diretamente acima do Sítio 81. Então, não sei se o Irã sabia que aquele era o local. Eu não sei o que eles estavam mirando especificamente, além de Hakiria, mas o ataque atingiu diretamente acima do Site 81. E esta é a parte significativa. O Site 81 está localizado quase diretamente abaixo, ou na sombra, das Torres Da Vinci. Então, o que isso significa é que uma torre residencial está sendo usada como escudo humano para um dos aspectos mais sensíveis e secretos do aparato de comando e controle da inteligência militar de Israel. Acho que essa é a principal conclusão deste trecho. E apenas mais um ponto a observar. Trey Yingst, um repórter da Fox News, apareceu no local desse ataque, ou dessa série de ataques com mísseis balísticos, em 13 de junho. E há imagens da polícia israelense o afastando e exigindo que ele não filmasse. Desde então, Israel reforçou ainda mais a proteção dessa área para impedir que o público a filme, erguendo muros altos. Eles basicamente evacuaram algumas dessas áreas. Portanto, há um reconhecimento de que não querem que o público ou a imprensa saibam disso. Tudo continua sob censura oficial, mas os israelenses não podem mais afirmar que o Irã está tentando matar civis israelenses quando se tratava claramente de um alvo militar. Qual é a compreensão por parte das autoridades israelenses em relação a novos ataques ao Irã? Eles têm alguma avaliação interna sobre qual seria o principal objetivo, caso conseguissem alcançá-lo?
E qual seria o resultado para Israel, em termos de novos mísseis chegando e possivelmente destruindo outros locais militares ou de inteligência? Não consegui entender completamente os comentários dos oficiais israelenses para compreender o que eles esperam alcançar. Parece-me que ainda existe um tipo de pensamento ilusório entre a liderança política israelense de que uma mudança de regime pode ser alcançada no Irã. E isso é algo sobre o qual também já relatamos. Republicamos um artigo de Jack Paulson revelando que o Mossad está intensificando seus esforços de recrutamento online entre iranianos da diáspora, especialmente na Alemanha, prometendo pagamentos lucrativos e oportunidades para tirar suas famílias do Irã, realocá-las e subsidiar sua moradia, caso possam fornecer informações sobre instalações iranianas sensíveis, especialmente as nucleares. Eles estão recrutando especificamente iranianos na diáspora, mas também dentro do Irã, nessas instalações. E, curiosamente, o Mossad está conduzindo essa campanha publicitária por meio de uma LLC em Atlanta, Geórgia, registrada em nome de um influenciador, um comediante chamado Desi Banks. Fico curioso para saber o que ele tem a dizer sobre isso. Não conseguimos contatá-lo. A questão é que eles ainda estão tentando enfraquecer o conhecimento científico do Irã, sua indústria nuclear. Esse continua sendo o principal alvo de Israel. Isso é meio consistente com a estratégia geral deles de cortar a grama, em que tentam, quero dizer, é uma expressão repugnante concebida por Israel, durante o cerco a Gaza, quando, sem alcançar uma mudança de regime ou destruir o inimigo, conseguem enfraquecê-lo por meio de guerra contínua e várias operações que podem durar apenas alguns dias, mas que fazem o inimigo retroceder. Então isso é uma das coisas que sei que eles buscam. Mas já vi líderes israelenses dizerem que o que realmente procuram é prejudicar o Irã a ponto de replicar o sucesso que tiveram no Líbano contra o Hezbollah, fazer o Irã recuar, enfraquecido em um cessar-fogo, e então travar o que chamam de guerras entre guerras, em que degradam alvos sem qualquer retaliação do Irã, porque o Irã teria sido tão severamente enfraquecido. Isso é delirante. O Irã não é o Líbano. A capacidade de dissuasão iraniana é muito mais forte do que a do Hezbollah, e eles também não estão localizados diretamente na porta de Israel. Outro aspecto é o fracasso político da Guerra de 12 Dias por parte de Israel. Israel uniu o público iraniano em torno da bandeira, incluindo grandes setores da população que têm problemas com a República Islâmica e com a Revolução, por causa do número de vítimas civis causadas por Israel, porque atacaram iranianos em áreas que são redutos de oposição ou crítica à República Islâmica, como Tajrish e o norte de Teherã, apenas detonando carros-bomba do Mossad. Os esquadrões da morte do Mossad, que Israel havia armado e treinado dentro do Irã, eram amplamente vistos como terroristas e odiados. O bombardeio do portão da prisão de Evin saiu completamente pela culatra e matou famílias que visitavam seus entes queridos dentro da prisão, além de assistentes sociais. Portanto, foi um fracasso total por parte de Israel. Acho que se a liderança, o aparato militar e de inteligência em Israel fosse racional, o que provavelmente não é o caso, eles abandonariam a fantasia de uma mudança de regime. Mas acredito que eles vivem em sua própria bolha. E a dimensão política também está empurrando Israel para a guerra, a própria sobrevivência de Netanyahu e o fanatismo extremo do público judaico israelense. Quando o governo Trump chegou ao poder, decidiu atacar os iemenitas, os Houthis. Disseram que desta vez seria diferente, que fariam com que eles sentissem o poder dos Estados Unidos. Entraram em ação e, depois de tudo isso, acabaram se retirando do Mar Vermelho, de Bab al-Mandab e daquela região. Você acha que o mesmo padrão se aplica ao conflito entre os Estados Unidos e o Iêmen, ou o Irã?
Como eles se sentem? Sentem-se diferentes agora? Ou aprenderam algo com a primeira fase da guerra entre Israel e o Irã, quando os Estados Unidos se envolveram? Qual é o ponto aqui? Você acha que ainda há pessoas no governo que acreditam que podem derrotar o Irã? Ou acham, como no caso de Bab al-Mandab e do Mar Vermelho, que isso não vai funcionar? Que não vão seguir nessa direção? Acho que a facção na Casa Branca, que acredita poder derrotar o Irã, foi basicamente formada na Knesset, ou pelo menos as figuras foram. Uma delas estava bem à frente de Miriam Adelson, e era John Ratcliffe, que identificamos, com base em comentários de um funcionário do governo Trump ao The Grey Zone, como um estenógrafo do Mossad. Alguém que convenceu Trump de que o Irã estava prestes a produzir ogivas nucleares e até distribuí-las para o Ansar Allah do Iêmen. Outro embuste de armas de destruição em massa. John Ratcliffe é essencialmente não qualificado para qualquer cargo de inteligência, mesmo na Câmara dos Representantes. Ele era um parlamentar de segundo escalão e um advogado de cidade pequena do subúrbio de Dallas. Ele representava uma cidade de cerca de 7.000 habitantes nos arredores de Dallas, e agora chegou ao cargo de diretor da CIA. Grande parte disso se deve ao apoio do AIPAC e da inteligência israelense. Eles essencialmente controlam seu modo de pensar, enquanto os funcionários menos conhecidos da CIA o fazem se sentir importante e o manipulam à sua maneira. Então, por que ele estava sentado à frente de Miriam Adelson? Porque ele é muito amigável e próximo dos israelenses e desempenhou um papel fundamental para que Israel sentisse que podia iniciar uma guerra não provocada contra o Irã e que os Estados Unidos o resgatariam das consequências de uma guerra que começou, mas não conseguiu terminar. E há outras figuras na administração. O ex-chefe do CENTCOM, Michael Kurilla, era outro personagem que Israel adorava. Eles o chamavam de o general favorito de Israel. É chocante que um país estrangeiro possa ter tanta influência sobre a alta cúpula militar dos Estados a ponto de poderem dizer isso publicamente. Seu substituto, acho que o nome dele é Bradley Cooper, não consigo perceber nenhuma diferença entre ele e Kurilla. Pete Hegseth fará qualquer coisa que Donald Trump quiser. Ele é apenas um leal a Trump, mais preocupado em humilhar generais woke por serem gordos e gays do que com a geopolítica real. Ele é basicamente um leal a Trump. Geopolitics. He's basically a Trump loyalist. Then you have Trump who's erratic, J.D. Vance. Então você tem o Trump, que é instável, e o J.D. Vance, que disse ser contra uma guerra com o Irã. O público americano é totalmente contra a guerra, incluindo a maior parte do MAGA, exceto os telespectadores da Fox News com mais de 55 anos, porque a Fox News se tornou um veículo direto de Israel. Acho que com todas essas facções, é politicamente arriscado para Donald Trump simplesmente dar sinal verde para outra guerra israelense. E depois desse espetáculo de paz, acho que isso atrasa o relógio de uma guerra israelense. Também acredito que o cronograma foi adiado pelo ataque autodestrutivo de Israel no Catar. Mas ainda assim devemos esperar que outra rodada aconteça. Israel parte do princípio de que agora tem uma chance muito melhor de envolver os Estados Unidos do que terá após uma possível eleição de meio de mandato, na qual os republicanos sofram uma derrota humilhante e os democratas assumam o controle da Câmara e talvez até do Senado. Portanto, ainda espero em um futuro relativamente próximo que os israelenses tentem alguma coisa. Só não sei o que eles realmente estão pensando. E acho que todos podemos presumir que, se eles realmente lançarem algo, será mais violento e sangrento do que a última rodada, e Israel sofrerá um golpe mais pesado, possivelmente com mísseis balísticos e armas que ainda nem vimos antes. Max, antes de encerrarmos esta sessão, temos uma nova vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Ela venceu.
De alguma forma, ela derrotou Donald Trump. Neste momento, ela é mais importante para o establishment do que Donald Trump. E quanto ao caso da Venezuela? Porque olhando para trás, em 2021 foi a oposição russa, em 2022 a oposição bielorrussa, em 2024 a oposição iraniana e agora a oposição venezuelana. O que eles querem da Venezuela? É tudo sobre petróleo. É algo geopolítico e muito maior do que isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, o Prêmio Nobel da Paz agora precisa ser renomeado para Prêmio Nobel da Guerra, porque está sendo manipulado para dar sinal verde à guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. Uma guerra que já está em andamento, na qual os Estados Unidos realizam execuções arbitrárias e extrajudiciais de cidadãos venezuelanos desconhecidos, rotulando-os sem qualquer processo legal como narcoterroristas e matando-os em alto mar. Maria Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Guerra depois de apoiar a guerra de Donald Trump contra a Venezuela e depois de assinar um documento de cooperação com o partido Likud de Netanyahu, além de ter feito um apelo pessoal a Benjamin Netanyahu para liderar uma invasão israelense da Venezuela. Um ano depois, ela pediu que os Estados Unidos lançassem uma intervenção militar no estilo da Líbia na Venezuela, ao mesmo tempo em que eu pessoalmente testemunhei sua tentativa de tomar uma base militar venezuelana junto com membros da oposição da alta classe venezuelana em Caracas. Isso fracassou, mas podemos ver que Maria Corina Machado representa a facção mais radical da oposição venezuelana, aquela que apoiou sanções que, segundo o Centro de Pesquisa Econômica e Política, mataram dezenas de milhares de venezuelanos e desencadearam uma onda massiva de migração para o norte, até a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Isso, por sua vez, alimentou a ascensão de Trump e da direita nativista e anti-imigração. Quando muitos desses venezuelanos, durante o segundo mandato de Donald Trump, foram deportados não de volta à Venezuela, algo que o governo do presidente Nicolás Maduro estava permitindo e até acolhendo, mas para um campo de tortura em El Salvador, de Nayib Bukele, onde foram humilhados, Maria Corina Machado não ficou ao lado de seus compatriotas na Venezuela, mas sim de Donald Trump. E isso é consistente com toda a carreira de Maria Corina Machado, desde que ela surgiu liderando uma campanha chamada La Salida, na qual incentivou os venezuelanos a exigir uma mudança de regime contra Hugo Chávez e depois contra Nicolás Maduro. Isso levou a distúrbios violentos que resultaram na morte de centenas de venezuelanos. La Salida, os partidos e o mecanismo político por trás dela foram financiados pelos Estados Unidos por meio do National Endowment for Democracy, que celebrou a concessão do Prêmio Nobel da Guerra a Maria Corina Machado. Finalmente, Maria Corina Machado prometeu abertamente que se os Estados Unidos avançarem com uma invasão da Venezuela para colocá-la no Palácio de Miraflores como presidente, ela entregará o petróleo e as riquezas minerais da Venezuela ao maior lance. E parece bastante claro que um grupo de bilionários do movimento MAGA já se reuniu para saquear a Venezuela, o que explica por que Elon Musk, de repente, se tornou um fanático por mudança de regime na Venezuela, depois de nunca ter mencionado o assunto antes, quando Maria Corina Machado estava concorrendo à presidência. Portanto, este é um prêmio pela guerra. Ele valida as execuções extrajudiciais ilegais de Donald Trump e o impulso geral para saquear os recursos da Venezuela por meio de uma guerra de mudança de regime, e desacredita totalmente o Prêmio Nobel.